Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Salmo de número 126, por favor. Pastor, peça para trazer água natural, que se tomar água gelada eu caio para trás. Amém. Salmo de número 126. Todos acharam? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios ou as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Outra versão diz do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem diz amém? Eu quero rememorar, irmãos, o que nós falamos na sexta-feira passada, próxima. Nós falamos do Salmo 121. E este Salmo 126 também está no bloco daquele salmo que nós falamos, Salmos dos degraus, que vai do 120 ao 134, os 15 salmos. E nós falamos aqui que a causa principal que está no cerne nesses salmos é que o povo reconhece a majestade, a bondade, a magnificência, o poder, a glória do nosso Deus. Geralmente, quando nós falamos que Deus está ou controla todas as coisas, às vezes nós não temos ciência cabal do que realmente significa controle. Controle dentro de uma ótica humana, o poder é tudo aquilo que tem um limite, tem uma extensão. Por exemplo, um governador tem uma extensão, um limite de poder. Ele tem poder dentro da sua área do Estado. Um presidente, ele tem poder da área total, territorial da nação. E assim sucessivamente. Nós temos poder na nossa casa. Geralmente as pessoas são meio antagônicas e dizem, não, só quem tem poder é Deus. Não, irmão, Deus tem todo o poder, é diferente. Ele está acima de todas as coisas. Quando eu digo que Deus tem todo o poder, o controle absoluto está nas suas mãos. Então, nós temos poder, como no nosso lar, poder de mando, poder de estabelecer regras, princípios na nossa casa. Então, quando nós falamos de poder, a nossa visão é sempre humana, é sempre limitada, ela é sempre circunscrita em alguma coisa de poderio, poder de fazer alguma coisa, um serviço, um projeto, de determinar alguma coisa. Isso é poder. Mas Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Quando a gente prega enfaticamente, não, Deus manda no mundo, Deus manda nas estrelas, Deus manda no cosmos, Deus manda no Japão, na China. E esse poder, irmão, que nós falamos, é um poder real. Nós vamos aprender com o Salmo 126, que Deus, ele não precisa pedir nada para ser feito. Ele manda, ele fala, as coisas são estabelecidas.
Ele diz: as coisas se criam pelo poder da sua palavra. Deus não precisa de nada pré-criado para criar alguma coisa. Deus sempre cria do nada. Deus cria, Deus forma, Deus estabelece. Deus controla todas as coisas. Então o Salmo 126 é um salmo que fala do controle absoluto de Deus, que manda nos governantes da terra. Deus diz: mancha a lei, Deus cria a lei. É Daniel que diz: o nosso Deus é o Deus que estabelece reinos, é o Deus que coloca reis, é o Deus que tira rei, é o Deus que está acima de todas as coisas. Então, nesta noite, nós vamos cada vez mais fazer fincapé nesta palavra e sairmos daqui nesta noite sabendo que o controle absoluto está nas mãos de Deus. Portanto, o versículo 1: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram aonde? De Sião. É interessante, irmãos, que foi o Senhor que trouxe. Há uma profecia do livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, versículos 11 e 12, a respeito, irmãos, do cativeiro babilônico. Isaías havia profetizado, Isaías havia exortado o povo, para que este povo, irmãos, ele pudesse se alertar, acordar na presença de Deus. Porque os pecados deste povo trariam o cativeiro. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12 diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Versículo 12: e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruína perpétua. Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem que quando nós falamos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 39, naquela época o grande império do mundo era o império da Síria. E nós falamos aqui de Sargão II, de Senaqueribe, nações que dominaram o mundo da época. Babilônia nem sequer dava sinais de engrandecimento. Merodach Baladã possivelmente era um prisioneiro, um exilado de Babilônia, que estava sob a tutela também e o medo do rei da Síria. E quando o rei Ezequias adoece com a doença terrível de morte, e quando ele é curado milagrosamente, Merodach Baladã, filho de Baladã, de Babilônia, mandou aqueles mensageiros. Por quê? Porque, segundo o livro das Crônicas, o milagre foi por demais grande, uma coisa portentosa. Como eles consultavam os astros, saber que o relógio do sol declinou 10 graus, então ele manda para saber quão grande coisa foi aquela, e no pretexto de visitar o rei, mandou presentes. E Ezequias mostrou toda a sua glória, mostrou o templo, mostrou seus tesouros, mostrou sua riqueza, e aquilo caiu mal aos olhos do Senhor, porque ele não dá testemunho do milagre, ele fala do seu poder, que o poder foi dado por Deus. Mas não foi somente isso. O seu filho Manassés, aquilo que Ezequias fez, tirando os altos, tirando os postes ídolos, Manassés trouxe tudo outra vez. E Deus, ele manda o cativeiro do reino do sul. Este cativeiro, irmão, foi levado por levas. Em 605, a primeira leva com Nabucodonosor.
E aí no meio vai Daniel e vai os seus companheiros. Vai Ananias, Azarias e vai Misael. Estes jovens foram levados para a Babilônia nessa primeira leva. E aí as levas vão acontecendo sucessivamente. E por que foram para o exílio? Por quê? Porque pecaram contra Deus. E eu quero trazer à baila mais uma vez qual é a visão judaica de pecado. O povo de Israel usava 3 expressões para trazer o foco do que era pecado. Uma palavra que era pecado dentro da teologia, podemos assim dizer, judaica, era a palavra ratá. A palavra ratá significa errar o caminho. Aquilo que dentro de um contexto grego é a palavra amarton, errar o alvo, pegar um atalho, sair de uma direção certeira, enfim, deixar um alvo predeterminado que alguém queria chegar. Outra palavra era a palavra avon. Avon significa vaidade humana, orgulho, prepotência, iniquidade, mentira. Tudo isso é pecado. Tanto o pecado de desviar um alvo de foco, como um pecado moral. E a última palavra é a palavra pecha, que significa rebelar-se contra Deus. Contradizer um princípio de Deus. É Deus estabelecer e o homem pecar contra ele. É Deus dizer uma coisa e o homem fazer ao contrário. É Deus dizer que não, o homem quer dizer sim. O homem prevarica contra Deus, o homem endurece o seu coração contra Deus. Mas Deus, como ama este povo, e Deus tem propósito com o seu povo, ele diz: assim como um pai castiga com varas o filho que tanto ama, o nosso Deus também faz a mesma coisa. Para quê? Para que voltemos o alvo, para que o orgulho saia de nossa vida, para que a iniquidade vá embora e o nome do eterno Deus seja glorificado em nossa vida. Pecados, iniquidade, desvio moral. Deus vai cumprir na íntegra 70 anos de cativeiro. Nem mais, nem menos. O povo está no cativeiro babilônico. E o Deus que leva para o cativeiro, veja bem, Deus levou o povo para o cativeiro, é o mesmo Deus que vai trazer o povo do cativeiro de volta. E como Deus vai trazer? Deus vai trazer tocando no coração daqueles que detinham o povo. Lá em Isaías capítulo 45, irmãos, Deus chama o profeta Isaías. Esse texto, irmãos, é absurdamente, irmãos, terrível. Porque quando eu leio esse texto, eu posso entender que antes de toda a promessa de Deus em nossa vida, antes de nós nascermos, antes de sermos estabelecidos, Deus já vem escrevendo a nossa história na sua presença. Glória a Jesus. É bíblico? É bíblico. Deus chama o profeta Isaías. Vamos ler para não perder nenhuma palavra que está aqui. Isaías capítulo 45, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor ao meu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da tua face, e cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Glória a Jesus.
Todo mundo que lê e pesquisa sabe que esta promessa foi feita 150 anos antes de Ciro nascer. Deus chama de Ciro do meu ungido. E nos versículos seguintes chama de meu pastor. Irmão, Ciro é o imperador. Esse Ciro é Ciro II, filho de Cambises. Como é que Deus chama um homem pagão de meu pastor, de meu servo, o meu ungido? E a palavra ungido é alguém que está sendo preparado para realizar uma obra específica. A história diz que quando a mãe de Ciro estava grávida, os magos tiveram uma visão sobre Ciro. E disseram que nesta visão foram falar com o avô de Ciro. E disseram, olha, Antígenes, o seu avô, nós tivemos uma visão que esse seu neto, ele vai nascer porque nós vimos uma videira sair das suas costas. E a videira pegava ramos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E este menino vai ser rei, ele vai tomar o teu lugar. Ele não teve dúvida, chamou um dos seus mordomos e disse, pegue este menino e mate ele. Mas o mordomo, o eunuco com medo, pegou Ciro e guardou. E Ciro foi poupado, e Ciro foi crescendo. E Ciro era um rei tão bom, tão amável, tão ordeiro, tão organizado, que dentro da Pérsia chamavam ele de Corache. Corache no persa quer dizer pastor. Deus, irmãos, é fiel. Deus conhece a história antes que ela comece a ser escrita. E o povo chamava Corache. Corache, por quê? Porque havia uma profecia há 150 anos dizendo que quando este homem nascesse, o próprio Deus ia chamar Corache, venha cá e vai realizar aquilo que eu falei para você 150 anos antes. Então levante a mão nesta noite, porque a tua história está gravada na palma das mãos de Deus. Que Deus tremendo, que Deus lindo. Assim como os cativos foram levados pelas levas, voltaram de levas também. Deus usou Xerxes, Deus usou Dario II, e Deus vai usar Ciro II para dar cartas, para que os cativos voltem novamente para Sião. E como é que Deus vai fazer isso? A gente acha que Deus faz isso, irmãos. Deus é o único Deus que sabe trabalhar com a sincronia da história, com a harmonia da história. Irmão, Deus quando age, Deus não descontrola nada. Deus trabalha naquilo que para a gente é provável, para fazer o improvável. Glórias a Jesus. Deus trabalha na mecânica normal de nossa vida. Deus trabalha com você trabalhando, Deus trabalha com você estudando, Deus trabalha com você com saúde, Deus trabalha com você doente, Deus trabalha com você empregado, Deus trabalha com você desempregado. Deus não perde o meado da história. O controle está nas mãos de Deus. Aí Deus agora vai tocar no coração do seu ungido de Ciro, para quebrantar o seu coração, para fazer um pregão para que o povo volte do cativeiro para Sião. Esdras capítulo 1, por favor. Veja o que Deus faz. Então Deus, irmãos, pode tocar na vida de alguém para te abençoar. Livro de Esdras capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de quem? Do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou, veja bem, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia:
O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém, e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. O que é que Deus pode fazer para nos abençoar, irmãos? Eu quero mais uma vez falar, porque isto fica registrado, e isto aviva a fé de alguém. Eu estava, há uns dias passados, conversando com o pastor Paulo Souza sobre marcos de Deus em nossa vida. E eu falava para ele, já falei aqui nessa igreja, que eu trabalhei em uma empresa, numa grande empresa. Eu tinha um chefe imediato, e este chefe ficou bastante doente, e eu fui promovido no lugar dele. O gerente me chamou e disse: olha, nós não temos condições de pagar o mesmo salário. Eu estava tão alegre, irmãos, porque nós estamos passando por apertos financeiros e vamos reduzir pela metade do salário. Eu fiquei triste agora. Fui para casa, contei minha esposa, porque todo mundo quer uma promoçãozinha. Quem não quer uma promoção? Quem não quer receber mais? Isso é natural do ser humano. Aí eu fui para o círculo de oração, louvar a Deus. Tinha um pastor de Brasília pregando, e eu dizendo: Deus fale comigo, Deus fale comigo, Deus fale comigo. Deus não falou nada. No final a irmã manda eu fazer oração. Deus disse: levanta a mão que eu vou falar com você agora. Eu levantei a mão. O pastor que estava pregando veio somente para mim, encostou-se no meu ouvido e diz: eu sou aquele que te ajudo. Eu mandarei um homem de longe para organizar a tua vida, para te abençoar. Assim diz o Senhor. Passou-se o tempo, irmãos, e eu fiquei perguntando: quem vem de longe? Eu não conheço ninguém de longe, eu não conheço ninguém de longe. Aí, de repente, irmãos, a tubulação da empresa começou, era um hotel, começou a ser danificada. Aí reclamação de hóspede, a água estava, a tubulação antiga entupia. Aí procuraram engenheiro aqui em Maceió, não tinha ninguém disponível para fazer. Aí alguém lembrou dentro da empresa que existia um engenheiro do Rio Grande do Sul que estava lotado no Uruguai. Aí vamos trazer esse engenheiro do Uruguai para cá para resolver o problema da tubulação do hotel. Chamaram ele para cá, fizeram acomodação de setor, o meu setor ficou no setor dele. E eu triste, metade do salário. Aí um dia eu estava no birô, cabeça baixa, ele entrou e disse: o que é que você tem? Você está triste, você não está normal. E ele ia começar a fazer o serviço ainda. Eu disse: não, fui promovido, não me deram o meu salário. Ele disse: me dá a tua carteira aqui. Pegou a carteira, disse: pode ir embora. Eu fui embora. No outro dia eu cheguei, isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, quando eu cheguei, aí ele pegou a carteira, botou assim e disse: aí, a tua carteira, olha aí. Eu pensei que era outra coisa. Quando eu peguei, meu irmão, passou um pouquinho a mais do salário que era anterior. Irmão, eu vibrei, eu disse: que coisa boa. Aí, para mostrar que é Deus que faz isso, ele nem fez o serviço no hotel, não fez nada, teve que voltar para o Uruguai. Aí eu volto para o ciclo de oração, aí Deus brada no meio da igreja: meu servo, fui eu que trouxe o homem de longe para regularizar o teu salário, porque eu sou o teu Deus. Nesta noite, levanta as tuas mãos, porque o Deus que nós servimos é o Deus dono da história. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem? Como os que sonham. Irmãos, sair do cativeiro, irmãos, é tudo. Quem não quer sair de uma prova? Há um hino que diz: toda espera, toda prova tem um tempo de espera. Todo mundo espera, irmão. Quem está doente espera ficar curado, quem está desempregado espera que as portas se abram, e quando o milagre acontece,
há uma alegria. E o que é que Ciro faz? Ciro mandou pegar sementes e dar para o povo. E o povo trouxe semente para quê? Para plantar na terra de Sião outra vez. Encheram de semente, alegres, com cartas de volta dada pelo imperador, pelo rei persa, para que eles voltem para Sião outra vez. Imagina a alegria de voltar para casa, irmãos. Tem gente que tem agonia de voltar para casa, mas a melhor coisa que tem é você voltar para casa, irmãos. Quando você viaja e quando está na véspera de voltar para casa, irmãos, eu sou assim, eu estava na Bolívia, eu tinha que voltar para casa na quarta-feira, irmão, eu não dormi, acordei umas 10 vezes na noite, pensando que estava em casa já. Por quê? Porque a nossa casa é o nosso ninho, irmãos, é o nosso convívio, é onde você relaxa, onde você está na sua casa. A nossa casa é o melhor lugar do mundo, irmãos. Então, a gente quer voltar sempre para casa. Esse povo está voltando para Sião, a terra da promessa, a terra do Deus do milagre, a terra onde está o templo do Senhor, a terra onde está a promessa desse povo. Então, esse povo está por demais felizes. Aí a boca deles se enche de quê? De riso. E a língua deles se enche de quê? De cântico. Eles não somente riem, mas também cantam. A Bíblia diz: quem está alegre, cante. Glória a Jesus. Imagine voltar com sementes para plantarem e voltar para casa rindo e cantando. E uma multidão de gente, uma multidão grandíssima, cantando louvores a Deus e dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus cumpriu com a promessa. Lembraram-se da promessa do retorno e estão alegres cantando louvores ao Senhor. E o que eles cantam? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Uma vez eu estava falando, alguém disse: pastor, você não disse quem está alegre, diga amém. Quando eu digo quem está alegre, diga amém, irmão, porque nós temos que estar sempre alegres na presença do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O povo está alegre, porque Deus fez e Deus está fazendo grande coisa. Aí o povo vem caminhando, as nações estão ouvindo os hinos, os júbilos de louvores a Deus, e diz: realmente grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso eles estão alegres. 70 anos, irmãos, a terra é árida, o ambiente é inóspito, uma terra que não chove constantemente, uma terra seca. E a alegria do povo de Israel são as chuvas. Quando as chuvas caíam, era sinal de prosperidade na colheita. Este povo, quando chega de frente da terra prometida, eles veem a sequidão, eles veem que a terra foi desolada, e eles começam a chorar e a dizer: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, e faze-nos sonhar com as correntes do Negueb. O Negueb, irmãos, ou o sul, eram as partes secas da Palestina, que quando chovia fazia os pequenos oásis, e as pessoas se alegravam porque tinha água na terra, a terra ficava mais condizente com a agricultura, e eles sabiam que plantando iriam colher. Mas como é que você vai colher numa terra seca, irmãos? Quando dá seca aqui nos interiores mais afastados, aí falta milho. Esse ano tem muito milho, muita chuva, falta feijão, falta outras coisas. Por quê? Porque a terra seca ela não produz. E esse povo vinha para Sião com a alegria do regresso dada pelo decreto de Ciro,
Mas o problema agora é a terra seca. Como é que você vai plantar numa terra seca? Aí eu fui ver uma tradição rabínica. Os rabinos vão dizer que quando o povo vieram do cativeiro babilônico, quando contemplaram a terra seca, as lágrimas corriam. E eles choravam muito, porque eles sabiam que as sementes que eles receberam não iriam dar fruto para que eles pudessem comer. E possivelmente eles iam plantar e nada ia nascer. Mas o comentário rabínico diz que a proporção que este povo entrou na terra e começaram a cavar a terra seca, a poeira sobe, o Espírito de Deus colocou no coração das pessoas que eles poderiam plantar mesmo na terra seca, porque depois que eles plantassem, a chuva iria descer, e desceu segundo a tradição. O que eu quero dizer nesta noite para a igreja aqui reunida é que diante de uma sequidão dessa, de tantas lutas, de tantas perdas, poderemos e possamos confiar nas promessas feitas por Deus, que elas vão cumprir-se cabalmente. Deus vai cumprir com a sua palavra. Deus não vai deixar que a sua igreja fique decepcionada. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente. Essa semente aqui, irmãos, para nós hoje não é semente mesmo, mas é a proporção da nossa fé. Os irmãos lembram da viúva que só tem um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija? Esta semente, irmãos, é a proporção da nossa fé. Eu já vi muita gente falar comigo nesse tempo louco: pastor, eu acho que aquilo que Deus falou na minha vida não vai cumprir porque as coisas não estão boas. Muitas pessoas já entristeceram, já não acreditam mais que Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos em época de calamidade. E a gente fica, muitas vezes, se descuidar, a nossa fé vai fenecendo. A gente, quando está sozinho em casa, a gente começa a fazer uma retrospectiva. Estava tão bom, Deus, as coisas, e de repente, uma loucura dessa aí. Mas a semente está guardada, irmãos. A semente precisa de fé para produzir. Aí Jesus diz em Marcos que o evangelho da fé é como se um homem colocasse a semente na terra e deixasse a semente plantada e fosse para casa. E nesse vai e vem de acorda e dorme, ele não percebe, mas a semente começa a germinar. O que Deus fala conosco nesta noite, irmãos? É que diante dessa tempestade toda, do vai e vem da vida, as coisas vão acontecendo sem nós percebermos. O milagre de Deus vai acontecendo pouco a pouco, e a gente não entende como é que Deus trabalha. Semana passada, minha esposa falou comigo. Ela estava preocupada para resolver alguma coisa. E já era metade do dia e não tinha perspectiva para resolver o que ela queria resolver. Mas no final do dia, antes de deitarmos, ela disse: Deus fez um grande milagre. Porque no final do dia, já perto de acabar o dia, Deus mandou a resposta. Glórias a Jesus. Então são sementes que a gente carrega
O pai carrega a semente de ver o seu lar em paz. O marido carrega a semente de poder criar seus filhos dentro das suas possibilidades. Aqueles que têm promessa em Deus carregam a semente numa visão direta de que Deus vai preparar algo necessário para que isto se realize na sua vida. Aqueles que têm projetos na vida carregam a semente da esperança de que Deus vai condicioná-lo a um milagre na sua vida. E nesta noite Deus nos convida para olhar para a semente que Ele colocou em nossa mão e dizer: aquele que semeia com lágrimas cegarão com alegria. Glórias a Jesus. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tudo que nós confiamos a Deus, Deus irá realizar em nossa vida. Nós não podemos perder o foco, irmãos. Nós não podemos perder a centralidade da fé. A nossa esperança está no Senhor, o Deus que fez os céus e fez a terra. O Deus que cria, o Deus que transforma, o Deus que estabelece, o Deus que anima a nossa fé, o Deus que faz promessa, o Deus que mexe no coração das pessoas, para que essas pessoas possam nos abençoar, o Deus que está no controle da história, o Deus que está no controle dos dias após dia, o Deus que domina a noite e domina o dia, o Deus que domina toda a semana, o Deus que domina a nossa casa, domina a nossa despensa, domina a nossa saúde, domina os nossos filhos, domina o nosso lar. Este Deus é grande, Ele é poderoso. Então nós devemos plantar a semente. A terra está difícil, está seca, mas Deus é o Deus de promessa em nossa vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Andando e chorando, voltaremos sem o que? Sem dúvida. Ou seja, a promessa de Deus não vai falhar. Nós temos falado aqui neste culto e Deus tem feito grandes milagres. O nosso Deus tem feito milagre na nossa igreja. O nosso Deus, a proporção que é pregada a palavra, tem tocado em corações de pessoas que estão do outro lado com milagre. E Deus nunca vai deixar de fazer milagre. A você, meu querido e minha querida, que me ouve do outro lado, a sua semente não vai fenecer, a sua semente não vai falhar. Plante nesta noite acreditando no Senhor. Está chorando, está com lágrimas, mas não tenha dúvida, você vai voltar sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quem faz é Deus. É Deus que faz todas as coisas. E Deus vai continuar fazendo na minha e na sua vida.